Olá, bem-vindo ao Mais 365, onde lemos a Bíblia inteira um dia de cada vez. É um caminho diário e grande, onde temos vindo a perceber que a Bíblia tem tudo a ver connosco. Ao longo de 365 dias, vamos do Gênesis ao Apocalipse, usando a tradução da difusora bíblica e descobrindo como a história da salvação ilumina a nossa própria história ainda hoje. Eu sou o Francisco e este podcast é uma proposta das equipas de jovens de Nossa Senhora. Hoje é o dia 71, estamos no período do deserto e vamos ouvir Números 23, Deuteronômio 24 e 25 e Salmo 106. Números 23. Então Balaão disse a Balaque: Constrói aqui para mim 7 altares e prepara-me 7 touros e 7 carneiros. Balaque fez como ordenara Balaão. Depois, Balaque e Balaão ofereceram um touro e um carneiro sobre cada altar. Disse Balaão a Balaque: Fica junto do teu holocausto. Eu vou ver se o Senhor vem ao meu encontro e depois te direi o que ele me revelar. E foi para um lugar isolado. Deus veio ter com Balaão, que lhe disse: Mandei construir 7 altares e sacrifiquei um touro e um carneiro sobre cada altar. Então o Senhor pôs na boca de Balaão a sua palavra e disse: Vai ter com Balaque e assim lhe falarás. Voltou, pois, para junto dele, e eis que ele ainda estava de pé junto do seu holocausto, ele e todos os chefes de Moabe. Balaão pronunciou então o seu oráculo, dizendo: De Arame, dos montes do Oriente, me conduziu Balaque, rei de Moabe. Vem amaldiçoar por mim a Jacó. Vem ameaçar Israel. Como amaldiçoarei aquele que Deus não amaldiçoou, e como ameaçarei aquele que o Senhor não ameaçou. De facto, estou a vê-los do alto dos rochedos, e das alturas estou a contemplá-los. Eis um povo que viverá solitário, e com os gentios não se misturará. Quem poderá calcular as areias de Jacó e contar um quarto de Israel? Possa eu morrer como morrem os justos, e o meu fim seja como o deles. Mas Balaque disse a Balaão: Que me estás a fazer? Procurei-te para amaldiçoar o meu inimigo, e tu pões-te a abençoá-lo. Ele, porém, respondeu: Porventura aquilo que o Senhor pôs na minha boca, não o deverei dizer fielmente? Disse-lhe de novo Balaque: Vem comigo a um outro lugar, de onde o poderás ver. É que só estás a ver um extremo dele, e o seu todo não o vês. Dali o amaldiçoarás por mim. Conduziu-o ao planalto de Sofim, no cimo do Pisgá, e construiu 7 altares, e ofereceu um touro e um carneiro em cada altar. Mas ele disse a Balaque: Fica aqui junto do teu holocausto. Eu vou ali invocar. O Senhor veio ter com Balaão, pôs a sua boca na boca dele e disse: Vai ter com Balaque, e desta maneira falarás. Voltou, pois, para ele, e eis que ele ainda estava de pé junto do seu holocausto, e os chefes de Moabe com ele. Perguntou-lhe Balaque: Que disse o Senhor? Pronunciou então o seu oráculo, dizendo: Levanta-te, Balaque, e escuta-me. Presta atenção, filho de Cipor. Deus não é homem para mentir, um ser humano que procure consolação. Porventura ele diz e não faz? Promete e não cumpre? Olha que fui aqui trazido para abençoar. Então abençoarei e não voltarei atrás. Nenhuma desgraça apanhará Jacó e nenhum mal atingirá Israel. O Senhor seu Deus está com ele. É aclamado como seu rei. Deus fê-lo sair do Egito, sendo para ele como a força de um búfalo. De facto, contra Jacó não valem feitiços, nem os conjuros contra Israel. A seu tempo se dirá a Jacó e a Israel: Que maravilhas fez Deus! Eis um povo que se ergue como leoa e se põe de pé como um leão. Não repousará enquanto não devorar a presa e não beber o sangue das vítimas. Balaque replicou a Balaão: Não os amaldiçoes então, mas também não os abençoes.
Respondeu Balaão e disse a Balaque: Não te tinha dito que tudo o que o Senhor mandar, eu o farei? Balaque disse a Balaão: Vem, vou levar-te a outro lugar. Talvez pareça reto aos olhos de Deus que os amaldiçoos de lá por mim. Balaque conduziu Balaão ao cimo do Monte Peor, que domina sobre a extensão do deserto. Balaão disse a Balaque: Constrói aqui 7 altares e prepara-me aqui 7 touros e 7 carneiros. Balaque fez como Balaão mandara e ofereceu um touro e um carneiro em cada altar. Deuteronômio 24. Quando um homem tomar uma mulher e a desposar, se depois ela deixar de lhe agradar por ter descoberto nela algo de vergonhoso, escrever-lhe-á um documento de divórcio, entregar-lhe-o-á em mão e despedi-la-á de sua casa. Se ela, tendo saído de casa dele, for desposar outro homem e este último também a desprezar, escrever-lhe-á um documento de divórcio, entregar-lhe-o-á na mão e despedi-la-á da sua casa. Ou se o segundo marido vier a falecer, o primeiro que a tinha repudiado já não poderá desposá-la, voltando a recebê-la como mulher, porque é considerada impura. Isso seria uma abominação aos olhos do Senhor, e não deves fazer pecar a terra que o Senhor teu Deus te há de dar em herança. Quando um homem tiver casado há pouco tempo, não irá ao serviço militar e não lhe será imposto nenhum trabalho penoso. Ficará livre em sua casa durante 1 ano e fará feliz a mulher com quem casou. Não receberás em penhor o par de mós, nem sequer a mó de cima, pois seria receber em penhor a própria vida. Quando for encontrado um homem a raptar um dos seus irmãos israelitas, para fazer dele seu escravo ou para o vender, será morto o raptor. Assim extirparás o mal do meio de vós. Acautela-te em caso de lepra, cumprindo bem e pondo em prática tudo o que vos ensinaram os sacerdotes levíticos. Tratareis de fazer como lhes ordenei. Lembra-te do que fez o Senhor teu Deus a Miriam durante a viagem quando saíste do Egito. Quando emprestares alguma coisa ao teu próximo, não entrarás em casa para tomar penhor. Esperarás fora, e o homem a quem fizeste o empréstimo é que virá cá fora trazer-te o penhor. Se esse homem for pobre, não te deitarás com o seu penhor. Devolver-lhe-ás o penhor ao pôr do sol, para que possa repousar sob o seu manto e te abençoe. Isto ser-te-á contado como justiça diante do Senhor teu Deus. Não explorarás o trabalhador pobre e necessitado, seja um dos teus irmãos ou um dos estrangeiros que estão na tua terra, nas tuas cidades. Dá-lhe o seu salário no próprio dia, antes do pôr do sol, porque ele é pobre e espera-o com ansiedade. Assim ele não clamará contra ti ao Senhor, e não serás acusado desse pecado. Os pais não morrerão por causa dos filhos, nem os filhos por causa dos pais. Cada um morrerá pelo seu pecado. Não violarás o direito do estrangeiro e do órfão, nem receberás como penhor o vestido de uma viúva. Lembra-te de que foste escravo no Egito, e que o Senhor teu Deus dali te libertou. Por isso te mando que cumpras esta ordem. Quando fizeres a ceifa do teu campo, e te esqueceres de algum feixe, não voltes atrás para o levar. Deixa-o para o estrangeiro, o órfão e a viúva, a fim de que o Senhor teu Deus abençoe todas as obras das tuas mãos. Quando varejares as tuas oliveiras, não voltes a colher o resto que ficou nos ramos. Deixa-o para o estrangeiro, o órfão e a viúva. Quando vindimares a tua vinha, não rebusques o que ficou. Deixa-o para o estrangeiro, o órfão e a viúva. Lembra-te que foste escravo na terra do Egito. Por isso te mando que cumpras esta ordem. Deuteronômio 25. Quando houver uma questão entre 2 homens, eles se apresentarão no tribunal e serão julgados. Será absolvido o inocente e condenado o culpado. Se o culpado merecer a flagelação, o juiz o mandará deitar por terra e o fará açoitar na sua presença com um número de açoites proporcional ao seu delito. Não poderá infligir-lhe mais de 40 açoites, para não atingir tal ferimento que o teu irmão fique abatido aos teus olhos.
não porás o cofinho ao boi que debulha. Quando 2 irmãos residirem juntos e um deles morrer sem deixar filhos, a viúva não irá casar com um estranho. O seu cunhado é que se unirá a ela e a tomará como mulher, segundo o costume do levirato. Ao filho primogênito que ela tiver, por-se-á o nome do irmão morto, e não se extinguirá o seu nome em Israel. Mas se o homem se recusar a casar com sua cunhada, esta irá ter com os anciãos ao tribunal e dirá: o meu cunhado recusa-se a perpetuar o nome do seu irmão em Israel, e não quer observar o levirato para comigo. Então os anciãos da sua cidade o chamarão e interrogarão. Se ele disser: não me agrada recebê-la por mulher, a cunhada aproximar-se-á dele na presença dos anciãos e tirar-lhe-á a sandália do pé e cuspir-lhe-á no rosto, dizendo: é assim que se deve fazer ao homem que não quer edificar a casa do seu irmão. E chamar-se-á esse homem em Israel casa do descalçado. Quando 2 homens se puserem à bulha um com o outro, e a mulher de um deles intervier para libertar o marido do que está a agredi-lo, pegando pelas partes genitais do adversário, cortarás a mão dela sem piedade alguma. Não deves trazer no teu saco 2 pesos desiguais, um maior e outro mais pequeno. Não deves ter em tua casa 2 medidas desiguais, uma maior e outra mais pequena. Terás pesos exatos e justos, medidas exatas e justas, para que os teus dias se prolonguem na terra que o Senhor teu Deus te há de dar, porque o Senhor teu Deus abomina todos os que procedem assim, todos os que praticam o mal. Lembra-te do que fez Amaleque na viagem quando saístes do Egito, o qual te saiu ao caminho e atacou todos os que se arrastavam na retaguarda. Tu estavas extenuado, mas ele aproximou-se e não temeu a Deus. Quando, pois, o Senhor teu Deus te livrar de todos os inimigos que te rodeiam, na terra que o Senhor teu Deus te há de dar em herança para a possuires, apagarás de debaixo dos céus a memória de Amaleque. Não te esqueças disto. Salmo 106. Aleluia! Dai graças ao Senhor porque Ele é bom, porque o seu amor é eterno. Quem poderá contar as obras do Senhor e apregoar todos os seus louvores? Felizes os que observam os seus preceitos e fazem sempre o que é justo. Lembra-te de mim, Senhor, por amor do teu povo. Vem trazer-me a tua salvação, para eu ver a felicidade dos teus escolhidos, rejubilar com a alegria do teu povo e orgulhar-me com a tua herança. Pecamos como os nossos pais, fomos ímpios e pecadores. Os nossos pais, quando estavam no Egito, não entenderam as tuas maravilhas, nem tiveram presente a imensidade do teu amor. Revoltaram-se junto ao mar dos juncos. Mas ele salvou-os por amor do seu nome e para mostrar o seu poder. Ameaçou o mar dos juncos e ele secou, e conduziu-os pelas profundezas como por um deserto. Salvou-os das mãos dos que os odiavam e resgatou-os do poder dos inimigos. As águas cobriram os seus perseguidores, nem um só deles escapou com vida. Então acreditaram na sua palavra e cantaram os seus louvores. Mas depressa esqueceram as suas obras e não confiaram nos seus planos. Cederam aos seus instintos no deserto e provocaram a Deus no descampado. Deus concedeu-lhes o que pediam e enviou-lhes o alimento até se saciarem. No acampamento tiveram inveja de Moisés e de Arão, o ungido do Senhor. Abriu-se então a terra que engoliu Datã e sepultou os sequazes de Abirame. O fogo consumiu os seus partidários e as chamas devoraram os malvados. Fizeram um bezerro de ouro no Horebe e adoraram um ídolo de metal fundido. Trocaram assim o seu Deus glorioso pela figura de um animal que come feno. Esqueceram a Deus que os salvara, que realizara prodígios no Egito, maravilhas no país de Cam, feitos gloriosos no mar dos juncos. Deus decidiu aniquilá-los. Moisés, porém, seu escolhido, intercedeu junto dele para acalmar a sua ira destruidora. Eles desprezaram a terra de delícias, não acreditaram na sua palavra. Murmuraram nas suas tendas e desobedeceram às ordens do Senhor.
Por isso jurou-lhes de mão erguida que os deixaria morrer no deserto e que dispersaria os seus descendentes, espalhando-os entre os pagãos por toda a terra. Entregaram-se depois a Baal-Peor e comeram dos sacrifícios oferecidos aos mortos. Provocaram-no com os seus crimes, por isso a peste irrompeu entre eles. Surgiu então Finéias, que fez justiça e a peste acabou. Esse gesto foi-lhe reconhecido como mérito por todas as gerações e para sempre. Irritaram-no junto das águas de Meribá, e por culpa deles Moisés foi castigado, porque lhe amarguraram o espírito e ele proferiu palavras insensatas. Não exterminaram os povos pagãos, como o Senhor lhes tinha ordenado. Em vez disso, misturaram-se com esses povos e aprenderam os seus costumes. Prestaram culto aos seus ídolos, que foram para eles uma armadilha. Imolaram os seus filhos e as suas filhas em sacrifício aos demónios. Derramaram sangue inocente, o sangue de seus filhos e filhas, sacrificados aos ídolos de Canaã, e a terra ficou manchada de sangue. Contaminaram-se com os seus atos, prostituíram-se com os seus crimes. Por isso o Senhor se indignou com o seu povo e ficou desgostoso com a sua herança. Entregou-os ao poder dos pagãos e foram dominados pelos que os odiavam. Os seus inimigos oprimiram-nos e foram vergados ao seu poder. Muitas vezes Deus os libertou, mas eles mostraram-se rebeldes nos seus caprichos e mergulharam sempre mais na sua maldade. Contudo, ele reparou na sua aflição e ouviu os seus lamentos. Recordou-se deles por causa da sua aliança e teve pena deles pelo seu grande amor. Por isso, fê-los encontrar clemência junto dos conquistadores. Salva-nos, Senhor nosso Deus, e reúne-nos de entre os pagãos para darmos graças ao teu santo nome e celebrarmos os teus louvores. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, pelos séculos dos séculos. E todo o povo diga Amém. Aleluia. Olá, eu sou o Padre Tiago Fonseca, das equipas de jovens de Nossa Senhora. É muito bom poder acompanhar-vos na leitura dos textos bíblicos nesta proposta do podcast Mais 365. Acreditamos verdadeiramente num Deus que nos ama e que quer falar connosco para se dar a conhecer, para nos dizer quem nós somos e para nos indicar a sua vontade, o que Ele quer de nós. Como Nossa Senhora, também nós, espantados, desejamos acolher a palavra de Deus, a tua palavra, Senhor, dizendo: faça-se em mim, segundo a vossa palavra. No capítulo 23 do livro dos Números, continuamos a acompanhar a profecia de Balaão, aquele adivinho e profeta estrangeiro que já conhecemos nos episódios anteriores, que o rei Balaque quer comprar para amaldiçoar o povo de Israel, que ameaça conquistar a terra prometida. Ouvimos estes dois primeiros oráculos de Balaão a partir de diferentes lugares, porque Balaque insiste que Balaão deve amaldiçoar o povo, quer num, quer noutro. Vemos como Balaão acaba por abençoar e não amaldiçoar. E Balaão até reconhece que o povo de Israel é o povo eleito de Deus, aquele que se distingue de todas as nações. E faz menção da história de Deus com o povo de Israel, a aliança no Sinai. É impressionante ver como Deus pode escolher uma pessoa afastada de si, até mesmo uma pessoa hostil, para se tornar profeta. A conversão de Balaão, neste ponto, lembra-nos que a Deus nada é impossível. E como Balaão, há muitos outros que se poderão tornar profetas para anunciar as maravilhas de Deus. E num tempo em que nas redes sociais a maledicência e a maldição são tão frequentes, precisamos de reaprender a abençoar e a bendizer, a dizer bem das pessoas e das coisas. Também nesse sentido, precisamos de ser profetas nos dias de hoje, para bendizer. Por sua vez, nos capítulos 24 e 25 do livro do Deuteronômio, Moisés apresenta a lei do divórcio e várias leis diversas que expressam a atenção pelos estrangeiros, pelos órfãos e pelas viúvas. É muito recorrente esta atenção aos estrangeiros, órfãos e viúvas no livro do Deuteronômio.
também isso nos comove e nos faz pensar que hoje precisamos continuar a ter essa atenção àqueles que são mais débeis, aos mais frágeis. Gostava, porém, de me meter nesta lei do divórcio que é apresentada por Moisés e que será motivo de confronto com Jesus no Evangelho. Moisés ensina que é possível, em certos casos, passar o certidão de repúdio e deste modo ele legitima o divórcio. Parece que o casamento já não é definitivo, já não é até que a morte os separe. Jesus é então confrontado com esta pergunta polémica e leio-vos esta passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 19. Perguntam a Jesus os fariseus: é permitido a um homem divorciar-se da sua mulher por qualquer motivo? Jesus respondeu: não lestes que o Criador, desde o princípio, fê-los homem e mulher, e disse: por isso o homem deixará pai e mãe para se unir à sua mulher, e serão os dois um só? Portanto, já não são dois, mas um só. Pois bem, o que Deus uniu, não o separe o homem. Eles, porém, objetaram: então por que é que Moisés preceituou dar-lhe a carta de divórcio ao repudiá-la? Respondeu Jesus: por causa da dureza do vosso coração. Moisés permitiu que repudiassem das vossas mulheres. Mas, ao princípio, não foi assim. E termino aqui a citação. É evidente que os fariseus querem testar Jesus. E mais uma vez Jesus responde com autoridade, com profundo conhecimento da lei de Moisés, mas remete para o princípio, para a harmonia original. O Papa João Paulo II partirá precisamente desta passagem para as suas catequeses da teologia do corpo, como fiz referência no episódio anterior. Citando esta dureza de coração que Jesus refere, o Papa João Paulo II explica que tal é consequência do pecado e que Jesus vem restaurar o coração e vem tornar-nos novamente capazes para amar, segundo a medida exigente de Deus e que faz parte do seu plano para o amor humano. Claro que é difícil e claro que podemos falhar, mas este é o plano de Deus para o amor total, definitivo, oblativo e fecundo. Também aqui vemos esta urgência de hoje sermos profetas do amor. Senhor, obrigado por tantos sinais do teu amor e da tua fidelidade. Desculpa os nossos medos e a nossa desconfiança. Somos parecidos com o povo de Israel. Ajuda-nos e dá-nos coragem para ouvir a tua palavra e obedecer à tua santa vontade. Repetimos esta oração do coração a partir do Salmo 106. Dai graças ao Senhor porque Ele é bom, porque o seu amor é eterno. Dai graças ao Senhor porque Ele é bom, porque o seu amor é eterno. Amém. A minha alma glorifica o Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Porque pôs os olhos na humildade da sua serva, de hoje em diante me chamarão bem-aventurada todas as gerações. O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas, santo é o seu nome. A sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. Manifestou o poder do seu braço e dispersou os soberbos. Derrubou os poderosos de seus tronos e exaltou os humildes. Aos famintos encheu de bens e aos ricos despediu de mãos vazias. Acolheu a Israel, seu servo, lembrado da sua misericórdia, como tinha prometido a nossos pais, a Abraão e à sua descendência para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ainda não está terminada esta história de Balaão. Esperamos por amanhã para saber o que acontece. Um abraço em Cristo. Até amanhã.